Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas novidades do nosso Gigante da Colina e é claro, temos muitas notícias no vídeo de hoje, principalmente relacionadas ao Alex Teixeira, o jogador que teve ontem um nome muito comentado no meio do torcedor vascaíno, infelizmente de forma negativa, pois o seu empresário veio à mídia confirmar um retorno dele ao futebol brasileiro, porém não ao Vasco da Gama. Segundo notícias, o Alex Teixeira poderia estar indo ao Grêmio, porém vai muito além disso. O Vasco aí ainda está de olho no jogador, estaria inclusive se mobilizando para trazer um grupo de investidores e tentar fazer com que esse retorno venha a ser realizado, para que o Alex Teixeira, venha a ser o nome da reconstrução do Gigante da Colina, o nome que realmente venha atrair torcedores vascaínos para dentro do clube. A gente vai trazer todas as novidades, todas as notícias envolvendo um possível retorno do Alex Teixeira ao Gigante da Colina ou também uma possível ida dele ao Grêmio. Além disso, vamos falar sobre muitas outras novidades, falar também sobre a busca por um camisa 10. O Alexandre Pássaro se posicionou com relação aí a uma nova contratação dentro do Gigante da Colina e a gente vai falar o que aconteceu também sobre a partida de hoje, um jogo importante para o Vasco pela terceira fase da Copa do Brasil, mais desfalques e muitas mudanças aí para essa partida que vai acontecer às 9h30 da noite. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu venho aqui pedir a sua ajuda, se inscreva no canal, eu tô na meta de bater os 38 mil inscritos e falta bem pouquinho, então se você está chegando aqui pela primeira vez, é claro, seja muito bem-vindo, se inscreva no canal ou até mesmo você que já assiste os nossos vídeos diariamente e ainda não é inscrito, se inscreva, ajude aí, faça com que a nossa família possa crescer cada vez mais. A sua inscrição é importantíssima e além disso, também vou pedir o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha sobre um possível retorno do Alex Teixeira. Mas vamos lá, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades ainda no vídeo de hoje e já vamos começar falando sobre o Alex Teixeira. Ontem à tarde realmente foi muito movimentada aí com relação a uma frase que o seu próprio empresário confirmou relacionada a um possível retorno do atleta ao futebol brasileiro e por conta ali, de realmente já ter passado, a gente conseguiu organizar mais a notícia e trazer tudo com perfeição e todos os detalhes sobre um possível retorno do Alex Teixeira ao Vasco da Gama ou até mesmo uma ida dele ao Grêmio. Primeiro, o Alex Teixeira, que vamos explicar a situação do atleta. Ele que era um jogador aí de um clube japonês, realmente um dos grandes destaques ali daquele time. O jogador aí, para vocês terem ideia, tinha um salário muito alto, ele que recebia aí algo em torno de 11 milhões de euros por ano, daria ali realmente muito dinheiro, um valor aproximado a 1 milhão de euros por mês, que daria ali mais ou menos convertido para o real, algo em torno de 5 milhões de reais por mês. É muita grana que o Alex recebia lá no futebol chinês, mais ou menos por ano ele recebia mais de 330 milhões de reais. Então a gente já vê que realmente dinheiro não é um problema dele com relação ao retorno ao Gigante da Colina. E até mesmo o Vasco tentou procurar o atleta para fazer com que ele retornasse ao Vasco da Gama. No mês de abril ele teve seu nome muito especulado por aqui, dentro de São Januário. Segundo notícia, a diretoria estava tentando fazer com que ele retornasse ao Vasco da Gama. O próprio Alexandre Pássaro falou sobre isso em uma entrevista coletiva, que o Alex Teixeira era o seu vizinho, ele já teve inclusive conversas, contatos com o próprio jogador, tentando fazer até mesmo com que ele retornasse ao Gigante da Colina, um jogador que foi criado aqui nas categorias de base de São Januário e seria muito bem utilizado para uma campanha de marketing no clube. A gente sabe muito bem que atualmente o torcedor e a diretoria está com uma relação muito ruim e o Alex Teixeira seria esse nome que poderia aproximar o torcedor vascaíno dessa atual diretoria que está dentro do clube e definitivamente aproximar o torcedor do próprio clube, a trazer ali um maior número de sócios torcedores, aumentar a venda de camisas e diversas outras coisas que poderiam fazer com que realmente o Vasco pudesse lucrar cada vez mais com o seu torcedor. O nome dele foi muito especulado dentro do clube no final de abril. Segundo notícias, inclusive, o Vasco da Gama estaria se reunindo diariamente com grupos de investidores, de empresários, para que pudesse viabilizar um salário maior, acima do teto permitido do atual elenco cruzmaltino. Segundo notícias, inclusive, de fontes muito confiáveis de dentro de São Januário, o Vasco ali, aliás, o Alex Teixeira estaria disposto a receber 500 mil reais
para vestir a camisa do Vasco da Gama, um valor salarial inclusive muito abaixo do que ele recebia no futebol chinês. Porém, as coisas não foram dessa maneira, não conseguiram fluir da melhor forma. O Vasco e o Alex Teixeira, pelo menos nesse primeiro momento, não conseguiram chegar ali há uma definição sobre o futuro do atleta retornando ao Gigante da Colina e vestindo a camisa do Vasco. Nesse período de reconstrução, o empresário dele estaria esperando ali a janela do futebol europeu abrir, tentar fazer com que ele retornasse ao futebol europeu, recebendo realmente um valor salarial muito alto, que é o que ele quer no momento, um jogador de 31 anos que realmente pode ainda receber muito dinheiro jogando fora do Brasil. Porém, isso não aconteceu, os planos do empresário foram frustrados, do Alex Teixeira também, e ele está aí há muito tempo aqui no Brasil sem nenhum clube, sem realmente vestir uma camisa de algum clube de futebol, jogar profissionalmente. Ele hoje em dia está vivendo somente de futebol, alguns tipos de treinamentos, inclusive treina com o Dedé, treina com alguns jogadores que estão aí afastados, como o próprio Felipe Bastos e alguns outros atletas aí aqui perto do CT do Almirante. Porém, ontem pela parte da tarde veio uma notícia que surpreendeu negativamente o torcedor vascaíno, relacionada a uma possível ida do Alex Teixeira não ao Vasco da Gama, mas sim ao Grêmio. O Grêmio que vem se fortalecendo muito para essa próxima temporada, tem o objetivo de conquistar títulos, trazer ali jogadores realmente fortes e fazer um plantel bom ali para essa próxima temporada. Trouxe alguns dias atrás o Douglas Costa, estaria podendo trazer aí o Alex Teixeira. Acredito que dentro do futebol brasileiro tem tudo para se tornar um dos maiores meias. E ali o próprio César Cidades Dias, um repórter ali, um setorista que cobre dia a dia o Grêmio, afirmou que o Alex Teixeira foi oferecido pelo seu próprio empresário para vestir a camisa do Grêmio. Durante aquele momento de negociações, o salário que o Alex Teixeira pediu foi muito alto com relação ao que o Grêmio poderia pagar, porém ali o próprio empresário do atleta viu que não iria achar um clube que pagasse o que o Alex Teixeira estaria pedindo. Então, por conta disso, o Grêmio ali praticamente acertou um salário com o empresário do jogador e ele poderá aí nos próximos dias estar sentando e fechando aí essas negociações. Eles conversaram e acertaram ali praticamente já uma base salarial, inclusive medalhões do atual elenco do Grêmio, né, como o próprio Rafinha, Douglas Costa, que tem uma intimidade muito grande com o atleta, estão fazendo de tudo, conversando com o presidente aí do Grêmio, que se chama Romildo Bonzan, para fazer com que o Alex Teixeira vista a camisa aí do como é conhecido, né, o Grêmio, solicitando aí a contratação no caso do meio-campo. Vamos esperar, o próprio empresário do jogador já se posicionou com relação a isso. Segundo ele, ele não vai confirmar nada ainda com relação a uma negociação entre o Grêmio e o jogador, porém, caso nas próximas 2 semanas não chegue nenhum tipo de oferta do futebol europeu, a gente pode ver sim o Alex Teixeira vestindo a camisa do Grêmio para essa próxima temporada. As bases salariais já estão praticamente acertadas e a gente pode ver sim o Alex Teixeira voltando ao futebol brasileiro e não vestindo a camisa do Gigante da Colina, como foi prometido pelo próprio jogador. E é claro, o torcedor vascaíno se questiona, fica muito chateado. A gente vê realmente alguns jogadores do futebol europeu retornando e vestindo a camisa do seu clube de coração quando voltam ao país de origem, e isso não acontece com jogadores que vestem a camisa do Vasco, foram criados nas categorias de base do Vasco da Gama, como o próprio Souza, Allan Kardec, Alex Teixeira, Felipe Coutinho. Futuramente, provavelmente, não fará a mesma coisa. Isso é algo que chateia muito o torcedor vascaíno, e a gente começa a partir daqueles princípios. De qual lado é o erro? O lado é a diretoria, que não tem competência para trazer um jogador, de tentar fazer com que o jogador criado nas categorias de base vista novamente a camisa do seu clube do coração? Ou será que ele não torce para o Vasco? É somente para ganhar mídia? Algo do tipo. Realmente o torcedor vascaíno começa a se perguntar muito sobre isso. Vamos aguardar, esperamos que realmente a diretoria do nosso clube possa tomar aí uma solução com relação a isso. É claro, aquilo que esteja ao alcance no momento do Vasco, e que o Alex Teixeira possa vestir a camisa do Gigante da Colina aí para essa próxima temporada. É uma esperança que o torcedor vascaíno sempre vai ter, ainda mais tratando de um grande jogador como ele é, e um vascaíno de coração, como o próprio já disse. Mas deixe aí a sua opinião, o que você acha sobre um retorno do atleta. Acha que seria bom? Acha que não seria ruim? Acha que seria ruim? O atleta não quer vir? Você acha que ele tem que tomar aí o futuro, a decisão que é melhor para ele sem pensar no Vasco? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, que ainda temos muitas novidades
no vídeo de hoje e falar agora com relação à contratação. A gente sabe muito bem do momento delicado que o Vasco vive com relação ao seu camisa 10. O Vasco ainda no mercado não achou um camisa 10 de qualidade, né? Atualmente a gente tem o Marquinhos Gabriel que joga nessa posição, é o meio armador do Gigante da Colina e a mente pensante desse elenco cruzmaltino, porém os problemas que ele vem tendo extracampo, né, com relação a ser desfalque em várias partidas, isso vem chateando o torcedor e principalmente preocupando muito essa comissão técnica. O Pássaro trouxe inclusive o próprio Sarrafiore, que pode atuar ali na posição do Marquinhos Gabriel, mas não é um 10 de origem, né? Como a gente sabe da necessidade que o Vasco vem tendo durante essa temporada. E nesse momento o torcedor vascaíno volta a especular alguns nomes e volta, né, de certa forma, cobrar essa diretoria para que possa trazer um camisa 10 aí para se vestir, né, a camisa do Gigante da Colina para essa próxima temporada. Porém, o Alexandre Pássaro já se posicionou com relação a isso. Ele disse que realmente a situação é muito difícil de trazer um novo reforço, porque, segundo ele, tem soluções dentro do Vasco da Gama. Ele disse que tem o Peck, que pode atuar ali de meio campo, tem o próprio MT, que é um camisa 10, tem qualidade para fazer isso e há pouco tempo foi contratado diretamente, né, foi contratado oficialmente pelo Vasco da Gama, e tem também até mesmo o Juninho, que pode ser utilizado também nessa posição, no caso, a mente pensante, o 10 do Vasco da Gama. Então, por conta disso, muito provavelmente estão surgindo muitas especulações no mercado com relação ao possível 10 que pode estar surgindo ao Gigante da Colina. Porém, isso dificilmente irá acontecer. O Vasco já deve estar com o elenco fechado. A gente sabe muito bem que ainda poderão surgir contratações e acredito que, inclusive, nessas próximas semanas, um novo zagueiro pode surgir, que é uma posição que se tornou prioridade após os erros no sistema defensivo que vem acontecendo nessas últimas partidas. Porém, com relação ao 10, a esse número, né, esse jogador que tem a qualidade para ser a mente pensante do Gigante da Colina, dificilmente irá surgir no Vasco nessa temporada, pelo menos nesse instante. Dependendo, né, de como será o desempenho do Vasco nessa Série B do Campeonato Brasileiro, a gente pode ver ali nos próximos meses realmente o Alexandre Pássaro retornando ao mercado para trazer esse jogador que vem a ter a importância, né, para o elenco vascaíno. Porém, por enquanto, o 10 está totalmente descartado de vestir a camisa do Vasco para essa próxima temporada, né? E para finalizar o vídeo, rapaziada, falar sobre o jogo de hoje. Hoje o nosso Gigante da Colina entra em campo às 9h30 da noite contra a equipe do Boa Vista pela terceira fase da Copa do Brasil. Um jogo importantíssimo, não tem mais esse negócio de gol fora ou dentro de casa, né? Um jogo que realmente vai ser muito importante para o Vasco. Quem passar de fase vai receber algo em torno de 3 milhões de reais. E para essa situação financeira do clube, sem dúvida nenhuma, 3 milhões é muito dinheiro. O Vasco, nesse momento, já saiu do Rio de Janeiro, se encontra agora em Rio Bonito, a 38 quilômetros de Bacaxá, no caso local da partida entre Vasco e Boa Vista. Marcelo Cabo não vai contar com o próprio Marquinhos Gabriel nessa partida. Mais um jogo, terceiro jogo seguido, né, sem o atleta. Aliás, o quarto jogo seguido sem o Marquinhos Gabriel. Muitas partidas que ele vem ficando de fora. É um jogador definitivamente fundamental para essa equipe vascaína e o nível vem caindo muito sem a presença do jogador. E o Leandro Castan também não estará presente, ambos aí com problemas por lesões musculares. Provavelmente a zaga, né, deve ter o Hernando e o Ricardo Graça novamente, formando ali o sistema defensivo da equipe vascaína. No meio-campo, para substituir ali o próprio Marquinhos Gabriel, poderemos ter muitas novidades. O Andrei, que foi muito mal nessa última partida, muito ali questionado, tanto pelos torcedores vascaínos quanto pela comissão técnica. Marcelo Cabo é um treinador muito exigente e ficou muito chateado e muito preocupado com a atuação do Andrei nessa última partida. Então, provavelmente teremos muitas mudanças no meio-campo do Gigante da Colina, que nessa última rodada, nesse último jogo, ficou composto pelo Gabriel Peck, Matias Galarza e Andrei. Nessa partida, provavelmente iremos ver somente a permanência do Galarza, pois poderemos ali ver o Rômulo e o Juninho ou o Sarrafiore fazendo o papel do Marquinhos Gabriel. Então, provavelmente a volância do Gigante da Colina será composta pelo Rômulo e pelo Galarza, e à frente deles o Sarrafiore ou o Juninho estarão fazendo o papel do meia armador dessa equipe do Vasco da Gama. E no ataque o Morato poderá estar de saída para a entrada do Léo Jabá, que vem de certa forma entrando muito bem nesses últimos jogos com a camisa do Vasco da Gama, uma equipe completamente diferente. O Peck voltando para sua posição de origem, o Léo Jabá entrando no lugar do Morato, e também o Andrei e o
Marquinhos Gabriel, né, por conta do desfalque, saindo ali no meio-campo do Vasco da Gama. O Michel ainda se encontra fora da equipe vascaína. O Vasco não conseguiu regularizar o jogador a tempo aí de estrear com a camisa do Gigante da Colina para esse jogo, porém provavelmente para o final de semana contra a equipe da Ponte Preta, o Michel já estará totalmente regularizado para vestir a camisa do Gigante da Colina. O Vasco que só perdeu uma vez durante toda a história aí para o Boa Vista, que foi em 2011 no Campeonato Carioca. Naquela partida o Vasco perdeu por 3-1. Quem era o treinador do Vasco era o PC Guzmão. O PC Guzmão, depois da derrota, acabou caindo, e quem se encontrou após a demissão do PC Guzmão no comando técnico do Gigante da Colina foi o Ricardo Gomes. A gente sabe muito bem o que aconteceu, né, após ali a entrada desse treinador, campeão da Copa do Brasil, vice-brasileiro, um ano espetacular para o Vasco. É claro, a gente não espera que o Vasco perca, que o Marcelo Cabo venha a ser demitido, mas a gente torce muito pelo contrário, por uma vitória do Vasco, que na minha opinião é mais que obrigação. O Vasco não vem jogando bem nessas últimas partidas, nessas duas contra a equipe do Botafogo e nessa do Operário, foram 3 jogos aí que preocupou muito o torcedor para essa próxima temporada. Um jogo sem dúvida nenhuma importantíssimo, como eu falei, tanto para a do nosso clube, tanto também para o financeiro do Vasco da Gama. O Vasco precisa ganhar, precisa passar e precisa fazer com que o torcedor vascaíno, de certa forma, fique feliz, porque esses últimos jogos têm preocupado muito o nosso torcedor. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos os amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e para que a nossa família também possa crescer cada vez mais. Uma ótima terça-feira, fiquem com Deus. Hoje, 9h30 da noite, tem Gigante da Colina em campo. Um grande abraço a todos e, é claro, saudações vascaínas!